Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o Sem Entrevista. Sejam bem-vindos. No programa de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, que é a Síndrome do X frágil. Para isso, nós estamos recebendo a Luz Maria Romero, que é gestora do Instituto Bucco-Cayosi Model. Tudo bem, Luz? Tudo bem, Patrícia. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, o Dia Mundial do X Frágil é comemorado aí no mês de julho, foi celebrado na última sexta-feira, no dia 22. E conte pra gente, Luz, para quem ainda não sabe, para quem não é familiarizado com o termo, o que significa a Síndrome do X Frágil? Certo. A síndrome do X frágil é uma condição genética hereditária, sim, que é sua principal, o que principalmente produz é deficiência intelectual em graus diferentes. Pode ser um grau bem tranquilo, bem leve, até graus muito graves. Sim? Essa é a principal consequência da X frágil. E é produzida pela falta de uma proteína no cérebro. Quando o neném está sendo gestado, a falta em ativação de um gene produz todas essas consequências. Né? Perfeito. E por que a gente sabe que o diagnóstico da síndrome ele é muito difícil? Por que isso ocorre? Pois é, olha, essa é uma excelente pergunta, porque a síndrome do X frágil tem um quadro clínico, tem características muito parecidas a outras, né? Por exemplo, com os quadros de autismo. Né? Certo. Então, temos muita coisa parecida, então é confundida com muitos. Então, muitas de nossos pacientes passam muitos anos, porque tanto o pessoal da medicina quanto da educação não conhecem. Agora está sendo um pouco mais conhecida graças a espaços como o que vocês e nós estão abrindo aqui. Começamos a falar mais sobre isso. Então, as pessoas, muitas delas têm um subdiagnóstico. Sim? Certo. Aí que está a grande dificuldade de chegar a um diagnóstico concreto. Perfeito. E existe uma estimativa de quantas pessoas já foram diagnosticadas no Brasil? Não, é um número bem difícil de chegar. É o próprio Ministério da Saúde, as secretarias, muitas delas vêm até nós, porque somos a única instituição no país que tem uma estatística um pouquinho mais completa. Hoje eu posso te falar que temos mais de 500 famílias de todo o Brasil cadastradas no nosso instituto. E por cada pessoa que nós cadastramos no instituto, como é uma condição genética e hereditária, nós vamos encontrar uma média de 6 a 7 pessoas a mais em cada família. Entendi. E pensa uma coisa, Patrícia, acompanha comigo, pessoas, acompanhem comigo esse raciocínio. Se nessa família, sim, temos de 6 a 7 pessoas mais, mas este gene acompanha as famílias até por 6 ou 7 gerações. Nossa! Sim? Então, a quantidade de pessoas com síndrome de X frágil no Brasil, no mundo todo, é inestimada. Sim, são poucos os países que têm realmente uma estatística muito clara sobre esta condição. Mas nós vamos chegar lá, nós estamos já somos um instituto pequeno, sim, mas muito centrados em fazer um trabalho muito sério para chegar a estas famílias e, sobretudo, trabalhar com essa parte que você falou do diagnóstico, que é um diagnóstico caro. Sim. Para que você tenha uma ideia, uma média de preço aqui em Curitiba, ontem mesmo a gente fez, passa de R$800. Com certeza. Por uma pessoa. Para a população comum brasileira, ainda mais na situação que o Brasil está, enfim, que o mundo todo enfrenta, exato, é complicado. Exato. Você comentou que esse gene, ele é carregado pelas pessoas até por 6 gerações. Uhum. Necessariamente, os filhos dos portadores, eles vão ter a doença ou não? É muito alta, a frequência vai ser muito alta, porque se é a mãe que está carregando esse gene, a cada gestação tem 50% de chances de seu filho ou filha, sim, ter esta síndrome. Já se é o pai que está carregando o gene, todas suas filhas mulheres terão a premutação, que a sua vez vai continuar essa cadeia. Sim, então, com certeza. são números muito altos.
Perfeito. E de que forma que o Instituto ele auxilia essas famílias brasileiras que possuem os portadores? Pues estamos trabalhando em três grandes eixos. O primeiro é este que estamos fazendo hoje, que é a divulgação, que é para que as pessoas saibam, conheçam sobre esta condição. O segundo é o acolhimento, que passa por várias fases. O primeiro é que a família entre em contato com a gente para ter acesso a este diagnóstico de uma forma um pouco mais acessível, né? Nós temos um convênio com um laboratório assim, super parceiro nosso, DB, Diagnósticos do Brasil, daqui de São José, que nos ajuda a fazer esse exame em qualquer lugar do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E em um preço muito mais acessível. E quando tem famílias que não têm acesso, que tem que ser feito pelo SUS, a gente sempre tem alguma alternativa para eles. Correto. Então, essa parte do diagnóstico. Outra já no início da pandemia, a gente percebeu que essas mães entraram em desespero, porque a criança parou de fazer as terapias, ficava em casa, e como falamos agora, muitas delas não têm só uma criança, assim, tem vários filhos com esta condição. Então, começamos a trabalhar um programa que se chama Bem-Estar, que à distância oferecemos atendimento psicológico, exercícios físicos programados para essa mulher, porque tem que ter um certo cuidado pelas características do quadro clínico da própria condição e nos exercícios de meditação também. Então a gente tem um acolhimento. E um outro pilar que também é muito, muito importante, que junto com a PUC Paraná, nós temos uma área de pesquisa. Perfeito. As pessoas que possuem a síndrome, elas são diagnosticadas somente na infância ou muitas vezes, principalmente há anos atrás, com certeza, como você falou agora, o tema é mais difundido, mas há muitos anos, muita gente não sabia nem que existia. Então, existem adultos que estão sendo diagnosticados hoje? Sim, eu posso te falar que a maioria dos diagnósticos que a gente faz pelo Instituto, sim, até uns 3 anos atrás, foram em adultos. Hoje, eu começo a ver que a população está cada vez mais nova, mas isso não vai parar, porque eu acredito que, por exemplo, os estados do Norte, Nordeste, que ainda estamos recém começando a entrar em contato com eles, ainda isso vai ser a realidade. Vão ser mais adultos do que crianças nos que vamos fazer o diagnóstico. Isso é bem triste, Patrícia, porque entre mais cedo a gente tiver esse diagnóstico, a qualidade de vida, não só da criança, quanto da família, vai melhorar enormemente. Sem dúvida. Então, a nossa aposta é no futuro, de poder ter esse diagnóstico o mais cedo possível. É tudo mais fácil, né, a partir do diagnóstico. Com certeza. Você comentou conosco essa relação com o autismo. Qual a relação da síndrome do X frágil com o autismo? É uma proporção bem forte. Olha só, existem estudos nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós não temos, mas que aproximadamente de toda a população autista, até 5% provavelmente esteja relacionada com X frágil. Sim? Entre nossos pacientes, até 60% deles está associado X frágil junto com autismo. Certo. E em relação à educação, à escola, os alunos portadores da síndrome do X frágil, eles podem estudar em escolas regulares, devem estudar, ou como é essa questão? Isso já depende muito do diagnóstico, como falamos bem no início, o X frágil, a principal causa dentro do comportamento das pessoas é essa deficiência intelectual, que pode ir desde muito mais leve até muito grave. Quem entra nesta parte de mais leve consegue ir até um certo ponto dentro da escola, né? E eu acho que, pelo menos aqui no Paraná, nós estamos dando bastante bem com essa inclusão. O que me preocupa? Me preocupa uma lei maravilhosa que nós temos, a Lei 8213 de 91, que é da inclusão no trabalho. Sim. Que é aquela lei que fala das quotas para as deficiências e que trabalha muito bem em todas as outras deficiências. Mas quando falamos de deficiência mental,
É muito difícil. É muito mais difícil. Mas eu acho que as empresas, abrindo, por exemplo, espaços como este que vocês hoje estão abrindo, se começam a pensar, olha, essas muitas condições como autismo, como autismo frágil, eles têm altas habilidades que podem ser muito bem utilizadas nas empresas. Sim. É uma questão só de conhecimento. De conhecimento e de ter um olhar mais humano, né? Porque afinal, todo mundo pode ter alguma coisa, a gente tem que aprender a trabalhar aí com essas... Com a diferença, com o diferente. Com certeza. Luz, e para as pessoas que estão nos assistindo, os pais, familiares que porventura eles observam algo nos filhos e acham, acreditam ou já ouviram na escola, até dos professores, que existe a possibilidade da criança ter a síndrome da criança, do adolescente, enfim, até do adulto, como a gente falou, de ter a síndrome do X frágil. O que eles devem fazer? Qual que é o profissional para procurar e como que de repente eles encontram o instituto para saber mais sobre o assunto? Isso. Os profissionais vão ser assim, bem variados, porque pode ser o psicólogo, se na escola existe, o pedagogo, o próprio professor, dentro da unidade de saúde, nós estamos trabalhando bastante de perto com as unidades de saúde, com as secretarias de saúde do estado e da prefeitura, para passar informações sobre a síndrome. Mas o que eu falaria para as famílias? Tem na família casos frequentes de deficiência intelectual? Sim. De qualquer caso desconhecido, você nunca foi diagnosticado, mas existem esses casos. Existem alguns casos de suspeita ou já de diagnóstico de autismo, sim, vale muito a pena fazer esse diagnóstico genético sobre a X frágil, sim? Vale a pena ter a certeza de se é ou não. Pode entrar em contato com a gente, nosso site é www.eudigox.com.br. Todos os nossos dados estão aí e sempre vamos a receber todos eles com muito carinho e muita atenção. Tá certo. Obrigada, Luz, pelas informações, por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante e parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Instituto. Muito obrigada, nós que agradecemos esse espaço. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Se gostou da entrevista curta, se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. E se querem sugerir temas para entrevistas, deixem nos comentários. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.